Bom dia, expressionauta, tudo bom? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso desta quinta-feira, 9 de maio de 2019. Este, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Aos domingos, o programa inicia às 16 horas. Continue assistindo, curtindo e compartilhando o conteúdo do Duplo Expresso e buscando mais e mais pessoas para embarcar na plataforma duploexpresso.com. Hoje, eu faço um outro convite a você. Se você se empolga com os avanços da ciência, com as novas tecnologias e com a oferta de equipamentos capazes de te oferecer hoje aquilo que só parecia possível em um futuro distante, assista ao clipe da mais nova produção musical do Duplo Expresso. Wellington Calazans e Leonardo Lobo expõem a nossa grande ferida social. Pense se não seria muito melhor que todos pudéssemos compartilhar dos mesmos sonhos e interesses se acordados. Se fôssemos um pouco mais responsáveis com os nossos irmãos que não sabem que a ciência avança, que não conhecem as tecnologias e que não têm acesso a nenhum equipamento capaz de antecipar um futuro melhor. Vamos nos importar? Eu falo direto da cidade de Pelotas e junto comigo estará Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, 9 de maio de 2019. Hoje é quinta-feira da geopolítica. Já teremos com a gente o analista internacional e cientista político Eduardo Jorge Bior, que propôs hoje comentar a guerra comercial entre Estados Unidos e a China e a necessidade de controlar as nossas moedas. Vamos ver aí. Você sabe, Carlos, saiu a notícia aí que o saldo líquido de dólares no Brasil está bastante negativo, né? O capital especulativo já está projetando alguma coisa grave com a economia brasileira, e é bastante significativo, algo no ano como 1,6 bilhão, se não me falha a memória e o número que eu vi ontem. E na sequência a gente vai ter o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães fazendo o já tradicional giro que ele faz pelo noticiário internacional, regional e brasileiro. Conversei com ele ontem, o embaixador tem muita coisa boa para comentar aí com a gente, então certamente fique com a gente porque o programa hoje promete. Carlos Krebs, eu queria comentar, aproveitando que a gente está na quinta-feira da geopolítica, alguma notícia que eu vi hoje de manhã no Facebook do Pepe Escobar, né? O Pepe Escobar, correspondente internacional, assustadora, para a gente entender um pouco que tempos são esses em que a gente está, enquanto tem pessoas aí que ainda continuam acreditando no judiciário brasileiro, no embargo, do embargo, do embargo, do embargo. Quer dizer, a gente não sabe se essas pessoas de fato seguem acreditando ou se elas usam isso como cenoura, né, para tentar influenciar lá, e também o porrete do outro lado para tentar influenciar decisões alheias aí. E tem pessoas que se deixam levar até hoje. Ainda de manhã, agora eu estava travando uma discussão com uma pessoa que não gostou do comentário que eu gravei ontem para a televisão sueca e voltou a defender, uma pessoa até de formação jurídica, mas voltou a defender a história da detração. Aí falou, não, mas teve uma pessoa ilustre, o Lênio Streck, que escreveu um artigo sobre isso. Eu li o artigo do Lênio Streck, eu gosto em geral do que ele escreve, mas ali é muito mais ele defendendo uma tese, porque ele é um garantista, defensor do direito penal mínimo, etc., etc., do que propriamente ele acreditar que essa tese possa prosperar. Ele fala, também, então eu sou a favor, né? Eu posso dizer todas as interpretações conforme a Constituição que eu gostaria que fossem feitas da legislação brasileira. Quer dizer que ela vai ser? Não, não vai ser. Por quê? Porque o judiciário é o que a gente tem. Então ele propõe ali uma interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição é uma das modalidades de interpretação legislativa, né, de exegese, mas não quer dizer que seja a interpretação que seja privilegiada por quem efetivamente diz qual é a interpretação conforme a Constituição no ordenamento jurídico brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, alguém já viu nesse processo o judiciário brasileiro de uma forma geral e o STF em particular inovar na interpretação das leis para beneficiar o presidente Lula? Ou eles inovam para prejudicar, nem vem inovando aí direto para prejudicar? Então é uma loucura aí o pessoal dizer, eu defendo essa tese. Sim, mas ela tem alguma viabilidade
Nenhuma, zero. Então, e mais uma coisa, essas pessoas não A são única viabilidade que teria se, ao invés do Lênin Streck ter falado isso, fosse o Gilmar Mendes. Daí talvez pudesse acontecer. Talvez, porque o Gilmar Mendes também podia botar, na verdade, usando isso como mais uma ficha de negociação naquela história da paz armada com a Lava Jato. Então, até aí a gente deveria ficar com a barba de molho. Agora, não sendo o Gilmar Mendes e sendo o Lênin Streck, aí realmente, meu amigo, pode, né, vamos buscar outras bandeiras de luta que possam, de fato, resultar praticamente, porque essa daí não vai. Agora, fora isso, no aspecto técnico, propriamente técnico, eu até acredito que o Lênin Streck, ele deu uma forçada ali. Ele falou, conforme a Constituição e tal. Eu não sei se ele acredita tecnicamente naquilo. Na verdade, ele está tentando usar a Constituição para reescrever o artigo, reescrever a interpretação que foi dada. Ok, ele está sendo um militante jurídico. Ele não está fazendo uma análise fria. Ele está fazendo uma campanha jurídica. É diferente de você dar uma análise. Então, a análise e de pessoas da área, inclusive, são as que a gente publicou. Eu publiquei no sábado, o professor Luiz Moreira veio e comentou no domingo, e também um expressionauta que nos acompanha, aí me foge o nome dele agora, eu acho que é Fernando, eu acho que eu tenho o nome dele aqui, não estou com o nome dele aqui, não estou com o nome dele aqui, mas enfim, um professor de Direito lá da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, mestre e doutor em Ciências Criminais, advoga na área da execução penal, criminalista, e falou o seguinte, essa tese da detração penal é canhestra, essa definição de uma pessoa da área. Então, de fato, eu sei que as pessoas querem arrumar bandeiras de luta, mas não é tão fácil assim, e a bandeira de luta ela tem que ter alguma perspectiva, né? Essa daí, você sabendo quem... As pessoas têm que começar a pensar em luta com bandeiras, e não bandeiras de luta, porque bandeiras de luta não está servindo para nada. Exatamente, Carlos. Então, assim... né, vamos ser um pouquinho mais... Eu sei que eu gostaria que fosse fácil também, levantar uma coisa, mas não é fácil, a luta não é fácil. Se fosse fácil, não era luta. Então, até hoje, agora de manhã, perdi um pouquinho de tempo respondendo essa pessoa lá nas redes sociais, mas, de qualquer forma, não era nem sobre isso que eu queria comentar. Eu queria comentar sobre o post do Pepe Escobar, como eu comentei, né, no Correspondente Internacional, o que a gente troca ideia aí de tempos em tempos, que é o seguinte, para a gente entender os tempos em que nós estamos, né? Como eu falava, de gente botando fé no judiciário, um judiciário cooptado em plena cooperação estreita com os Estados Unidos da América. Eu vou botar aqui na tela a postagem dele de hoje de manhã, que é essa daqui, ó. Vou traduzir, tá em inglês, ele falou o seguinte, ó, bomba. A Gina Química, né, a diretora da CIA, está supervisando a tortura de Julian Assange com drogas psicotrópicas. A diretora da CIA, conhecida, né, por ser uma das especialistas em tortura, né, de depoimentos sobre tortura, ela está supervisionando diretamente a tortura do Julian Assange, aquele que foi retirado da Embaixada do Equador em Londres, com drogas psicotrópicas. E aí ele diz o seguinte, ó, um oficial aposentado da Força Aérea Americana está dizendo, daqui dá o nome, ó, da pessoa, Karen, esse nome aqui, Kwiatkowski, enfim. E ela está dizendo que o que ninguém na mídia britânica ou na mídia ocidental, né, ousa dizer. A informação vem de uma fonte que sabe exatamente o que está ocorrendo nesse momento na prisão de Belmarsh, onde todo mundo que é acusado de terrorismo, né, entre aspas, isso aí é um guarda-chuva onde cabe muita coisa, são mantidos prisioneiros no Reino Unido. Aí fala o seguinte, ó, Julian Assange, aspas, para esse depoimento dessa oficial da Força Aérea Americana. Julian Assange, no presente, se encontra sob observação no hospital prisional porque ele sofreu uma série de episódios psicóticos transitórios severos. Você sabe que muitas vezes, quando as pessoas tomam esse tipo de droga psicotrópica, ou na verdade nem tomam, né? São injetadas com drogas psicotrópicas, elas podem ter episódios psicóticos, então parece que... surtos psicóticos, então parece que esse foi o caso aí. A fonte dela indica que esses episódios ocorreram depois de 2 sessões de interrogação coercitiva, né? Daquele jeito bad cop, nas mãos de oficiais não só do Reino Unido, como dos Estados Unidos da América.
América. Então, para todos os efeitos práticos, é como se ele já estivesse nos Estados Unidos, né? O pessoal já está participando dos interrogatórios e com aquela modalidade que eles desenvolveram aí em Guantánamo e nas prisões que eles tinham clandestinas pela Europa, né? Aqueles voos secretos, toda essa história daí. As fontes declaram, ademais, que os interrogadores usaram drogas psicotrópicas durante essas sessões. Como eu falei, é comum, as pessoas reagem diferentes e elas podem ter surtos psicóticos como resultado da exposição a esse tipo de droga psicotrópica. E aí, volta o Pepe Escobar, conclui o seguinte: o Assange e o Wikileaks, os advogados do Assange e do Wikileaks devem fazer alguma coisa a esse respeito rapidamente, imediatamente. Então, Carlos Krebs, quando aqui a gente expunha a nossa preocupação com a prisão do presidente Lula e defendia que ele tivesse ido para uma embaixada, não uma embaixada vagabunda como a do Equador, eu acho que o Julian Assange vai para sempre lamentar essa escolha dele, ele tinha que ter ido para uma embaixada boa, de alguém que segura o tranco, como Vladimir Putin. Nem da China eu colocaria a mão no fogo não, porque afinal a China mandou o Edward Snowden vazar de Hong Kong, eu iria para da Rússia mesmo. A gente dizia que ele tinha que ter um medidor Geiger lá para ver radiação, tomar muito cuidado, de repente a comida ele receber de fora, das pessoas que o acompanham, ver também essa questão de água, o pessoal mandar garrafinha lacrado, o que quer que seja, porque uma vez na prisão você não controla mais nem a sua circunstância física. Então a gente vê esse alerta, esse é o mundo em que nós estamos vivendo, é esse aí, dessas ações clandestinas do império agressivo, né, e que está disposto a tudo. Então, diversas vezes, Carlos Krebs, eu vi até um vídeo em que o advogado Lula questionava, o Cristiano Zanin, as sessões em Curitiba de julgamento com Sérgio Moro, tinha uma meia dúzia de gringos sentado. Ninguém sabia quem eram os gringos sentados, né? Tem gringo no samba. Pois é, tinha meia dúzia de gringos sentado ali. Aí, uma vez o advogado pediu, o Cristiano Zanin tem um vídeo disso, algum post meu eu até reproduzi. Ele falou, não, eu peço a identificação, nome e filiação, de onde essas pessoas vêm, né? Enfim. Aí o Sérgio Moro proibiu, falou, não, de maneira nenhuma, não vai registrar. E toda vez que ele perguntava para uma testemunha, você sabe quem são esses gringos aqui? Não responda, Sérgio, não responda, você não tem que responder isso. E é esse mundo que a gente tem aí, os oficiais americanos fazendo turismo pelo mundo, fazendo esse tipo de coisa, atuando no interesse do seu império. Então, é complicada a situação, enfim, o Brasil, quando a gente fala que é a situação, tem gente falando aí, essa pessoa também, eu veio lá criticar o vídeo que eu gravei para o programa sueco de ontem, falou o seguinte, não, porque isso aí não, porque o Lula deve sair em setembro. Eu falei, minha filha, então aí já concluímos, se você é dessas, está achando que o Lula vai sair em setembro mesmo, aí realmente não tem que discutir, porque é um nível de credulidade que nessa altura do campeonato já é muito difícil, né? Já é muito difícil do pessoal. Eu repito, professor Luiz Moreira no domingo, a situação é dramática. A situação é dramática. Carlos Krebs. As interpretações da realidade têm que ser conforme a realidade. Não pode ser conforme uma fé sobre uma possibilidade, sobre o melhor dos mundos. Nós não estamos no melhor dos mundos e todos os atos passados recentes apontam para uma outra direção, não para essa direção que as pessoas estão imaginando que possa ser. Eu não sei de onde vem essa... Quer dizer, a gente sabe, é humano, demasiadamente humano, né? Essa necessidade de se proteger psicologicamente, construir as barreiras, mas está certo também, a velocidade e as suscetibilidades de cada um são diferentes, cada um aguenta o tranco de maneira diferente, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, mas, de qualquer forma, né, o que é terrível no nosso caso aqui são as tentativas de interdição. Cada vez que a gente tenta ser o chato, o grilo falante, aqueles que falam as coisas como elas são, diversas vezes a gente acompanhou isso, com maior ou menor grau de agressividade, na verdade. Então, já teve a questão de traidor, traição, e o comentário que eu coloquei ontem, que eu gravei, essa TV só que era justamente sobre isso, reconhecendo como o tempo é o senhor da razão, nada melhor do que o tempo. Então, um ano depois, né, que a gente fez todo aquele movimento para alertar o Lula, entramos em contato, inclusive, diretamente, viramos noite, o Wellington Calazans e eu, escrevendo um memorando com parte do que a gente sabia sobre o rabo preso de certas pessoas no PT que estavam negociando e rifando o pescoço dele. Foi entregue em mãos a ele, a pedido dele, não foi nem iniciativa nossa, né? O pedido chegou dele, a gente fez isso. Viramos noite, né? Logicamente, um pedido presidencial você tem que atender imediatamente. Então a gente virou noite para entregar, pediu num dia, já recebeu no outro, em mãos lá no Instituto Lula.
E, no entanto, né, e também você vê, a gente, na questão do sindicato também, contato direto com diversas pessoas que estavam lá, falando o que estava rolando especificamente, e, no entanto, nos atacavam, dizendo que a gente semeava a divisão, mas um ano depois, primeiro você vê a explosão dessa questão das estratégias jurídicas e do conflito entre o chamado PT jurídico e os advogados de defesa do presidente Lula, com o cúmulo do cúmulo, quando um advogado entra com uma representação na OAB contra o advogado do presidente Lula. Esse pessoal que fala da união, que a gente quer dividir, eu quero que eles expliquem, por favor, que tem como dividir mais do que um advogado ligado a um governador do PT entrar com uma representação na OAB contra o Cristiano Zanin, que poderia resultar em ele não poder mais advogar na vida dele? É a gente que está dividindo ou a gente ousa dizer que o rei está nu? Acorda, minha gente. O que é isso? Já passou esse tempo que vocês podiam vir com esse argumento. O cara entrou na semana passada com uma representação na OAB contra os advogados do Lula, né? Vamos lá. E aí, a outra questão também que não tem como foi, e aí por isso a gente escolheu essa semana esse comentário, foi quando o Mino Carta, a gente já comentou isso aqui, colocou no editorial dele dessa semana, dizendo que o Lula tem muitos amigos, que ele é um bom amigo para os seus amigos e que dentre esses amigos não faltaram os traidores. Aí, lógico, a gente tem que reconhecer que a gente vinha avisando. Logicamente, quando a gente avisava, ainda se podia fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo, de maneira nenhuma, não poderia, seria leviano dizer que se o Lula tivesse seguido os nossos conselhos, que hoje o Brasil estaria salvo, o golpe derrotado. Enfim, eu não posso dizer isso. Agora, que teria sido mais difícil para o golpe, eu não tenho dúvida. Ele numa embaixada da Rússia, ele sabendo, fazendo uma limpa ali, quem efetivamente estava tentando ajudar e quem estava sabotando ele dentro do próprio partido, no seu círculo próximo, inclusive, né? Isso é importante, logicamente que era importante saber. E todas as mentiras, sabendo que era mentira a questão da promessa do PT jurídico de que ele entrava no sábado e ia sair na quarta-feira. Todas essas questões são muito importantes e, infelizmente, a gente tem que fazer essa constatação, mas não é só uma constatação retrospectiva, né? Chorar pelo leite derramado, porque a gente tem que lembrar sempre que essas pessoas são as mesmas que seguem aí no comando partidário, são as mesmas, inclusive, que comandam a campanha Lula Livre. Então, daí não pode sair nada que preste. Me desculpe. Inclusive, eu quero dizer para essa pessoa que veio questionar, né, a discussão sobre a questão aqui levada no Duplo Expresso, com as opiniões de pessoas da área sobre a detração, que tanto impactou o programa de domingo, né, principalmente, mas toda a pauta que a gente veio cobrindo ao longo da semana aqui no Duplo Expresso, da disputa com os advogados e também da questão mais técnica sobre a detração, ser uma viagem, nesse caso específico. A gente recebeu a informação da conversa que vem rolando internamente no PT, inclusive pessoas ligadas à direção do PT, e eles já entenderam, né? Antes era um mantra interno, detração, vamos tirar e tal, e agora já, né, não teve mais como ficar tocando a flauta mágica, ao menos não internamente. Pode ser que para a militância de base mesmo eles continuem tocando a flauta mágica, mas internamente eles já reconhecem que a detração é controversa, já parou de ser unanimidade lá dentro, e depois falando também que é muito incerto se o Lula vai sair em setembro em virtude da pendência aí do julgamento da segunda ação contra o presidente Lula, que é a do sítio, já a confirmação pelo TRF4. Então, esse pessoal... Prevista para agosto, inclusive. Pois é. Se seguir o ritmo do TRF4 com relação ao Lula, é agora. Então, se seguir o ritmo não só dos julgamentos, mas também das decisões. Exatamente, Carlos Krebs. Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu estou vendo aqui uma discussão sobre a entrada do Vior. Olha só, o ideal é que ele já entrasse agora, porque senão ele vai ter 15 minutos. O embaixador vai entrar às 7. Porque tem que sair cedo, ele tem um voo para pegar. Então, vamos ver se o Vior pode entrar agora, porque senão ele vai ter que espremer a fala dele. Nunca é bom espremer o Eduardo Jorge Vior. A gente prefere ouvir o máximo do tempo possível. Então, minha gente, esse é o mundo em que a gente vive, esse é o Brasil que a gente vive. Eu fiquei muito assustado, confesso, quando eu vi essa postagem do Pepe Escobar. Realmente é um pesadelo. Você pensa, qual é o seu maior pesadelo? É ser preso e ficar na mão dos americanos. Hoje em dia, alguém tem um pesadelo maior do que esse? Para uma pessoa, eu acho que... E isso é tipo daqueles filmes terríveis que a gente vê, né? O pessoal já injetando droga psicotrópica que faz, inclusive, você ter como efeito colateral ter um surto psicótico, né? Então, não é fácil, não. Esse é o mundo em que a gente vive.
infelizmente, e ao mundo também que a gente vê as pressões comerciais, macroeconômicas, as sabotagens, grandes jogadas. E para essa outra dimensão, a gente vai ter agora o Eduardo Jorge Viola aqui para conversar com a gente. Eduardo Jorge Viola que propôs o tema A Guerra Comercial entre os Estados Unidos e a China e a necessidade de controlar as nossas moedas. Bom dia, Eduardo Jorge Viola, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, companheiro. Tudo bem? Bom, eu tenho proposto, sim, falar sobre a guerra comercial e a necessidade de defender as nossas moedas. São dois aspectos vinculados em relação, primeiro, a guerra comercial pelas as conversas, desculpe, entre os Estados Unidos e a China. El segundo, a necesidade de defender as nossas moedas, porque essa é a interpretação e a conclusão política que a gente está tirando desse conflito e das perspectivas para nossos países, e também é uma crítica, é uma visão crítica das políticas econômicas que estão aplicando os neoliberais extremos no Brasil e na Argentina. Tem a ver também com uma discussão internacional, sobretudo para antecipar a discussão sobre a nova teoria monetária, a nova teoria da moeda que estão propondo nos Estados Unidos, sobretudo no plano teórico, Galbraith, o filho do velho economista liberal keynesiano. Isso, é conhecida como MMT, né? A sigla em inglês, que é Modern Monetary Theory. Exatamente essa. Numa versão, porque isso está presente agora na discussão política na Argentina. Assim, não essa, é precisamente mais porque a Argentina tem o antecedente da política da moeda do peronismo nos anos 40 e 50, que foi sobretudo uma política de soberania monetária. Bom, esses são os manchetes. A situação internacional, para começar, a situação, acabo de ler o artigo de opinião do Global Times, o jornal chinês. Assim que eu praticamente... Opa, congelou aí o sinal do Eduardo Jorge Viola. Congelou um pouquinho o seu sinal, Viola. Você dizia que acabou de ler o artigo do Global Times, o jornal chinês, e... Bom, nesse artigo, eles contradizem as versões em circulação atual na imprensa, sobretudo americana, que interpretou a ida da delegação chinesa para os Estados Unidos como uma vitória do Donald Trump. Eles falam que o mais provável, o cenário mais provável na discussão sobre as barreiras arancelárias entre Estados Unidos e a China. Alfandegárias em português, pode prosseguir. Alfandegárias. É uma convivência de negociação e conflito. Ou seja, um período mais ou menos longo de conflito duro, de conflito muito duro, com negociações. Essa é a previsão do jornal chinês. Que eles não vão para os Estados Unidos, se para os Estados Unidos for o vice-primeiro-ministro de Economia, Liu He, que é um cara com conhecidas posições vizinhas ao neoliberalismo, de muita
apertura comercial, diálogo, etcétera, multilateralista, que a delegación chinesa no fue para los Estados Unidos como un submetimiento a ameaza de Donald Trump, mas que fue un día más tarde da comunicación americana para sentar a mesa y ver las posibilidades de acuerdo. Si no tem acuerdo, va a ir para el conflicto. Sexta-feira va a ir para, va a explodir todo. O que está no jogo agora? Para meu ver, o problema comercial é um problema que vai atingir e vai provocar graves danos para o Brasil e para a Argentina se explode, porque já o preço internacional da soja ontem desceu no mercado de Chicago para baixo dos 300 dólares a tonelada, que é uma baixa terrível. Mas, sobretudo, a consequência mais importante deste conflito comercial vai ser o fechamento das grandes áreas de mercado. Ou seja, o que o que Donald Trump está fazendo, sobretudo, é proteger a sua moeda. Ou seja, diminuir o déficit comercial para diminuir a dependência americana da compra de dívida pelos chineses. Ele forçou a Reserva Federal manter os juros em baixo nível, de um jeito de continuar ou permitir a continuação do crescimento econômico que está experimentando os Estados Unidos, que é um crescimento quase único. Então, o que ele está fazendo? Ele está fechando portas e janelas e fazendo fechando uma área de domínio continental, para o benefício, sobretudo, da moeda americana. Isso chega de uma conclusão certa sobre a análise da situação econômica internacional. Ou seja, o mundo está avançando para uma grande crise econômica, uma grande crise da dívida internacional, que também pode explodir a partir dos países emergentes com grandes dívidas como a Argentina, a Turquia. E a produção mundial não avança. São poucos os países que têm um crescimento econômico importante. Então, nessa situação, o sea, a necesidade de controlar a política deflacionária producida também pelo desenvolvimento tecnológico, passa pelo controle da moeda. E para controlar a moeda, o Trump quer reduzir a dívida externa dos Estados Unidos. Essa é a linha política do Trump. Então, a primeira pergunta é: como vão reagir os chineses? Os chineses têm problemas, os chineses dependem do comércio com os Estados Unidos. Os chineses têm problemas sobretudo de dívida interna, assim, pela expansão do crédito extrabancário. Eles precisam impulsar
o consumo interno, mas para isso também precisam um frente externo assegurado. Então, ainda não é claro. Eu acho que dentro da China, dentro da China existe atualmente uma luta política pela definição do rumo que a China vai seguir. É interessante que o último conflito desses dias entre a China e os Estados Unidos foi pela insistência dos Estados Unidos para a China modificar a legislação sobre a tecnologia, sobre a informação tecnológica das empresas estrangeiras na China. E o governo chinês falou: não vamos mudar a nossa lei sob pressão externa. Ou seja, o problema aí é sobretudo um problema simbólico para dentro da nação chinesa. O Xi Jinping tem a fama de ter defendido a soberania chinesa nos mares, com toda a expansão internacional, etc. E agora não pode retroceder, não pode ficar concedendo uma modificação da lei chinesa sob pressão. Vieira, eu tenho amigos aí, ex-colegas da pós-graduação chineses, e eles me falavam isso, que quando o Xi Jinping ascendeu ao poder, ele ascendeu muito montado na retórica nacionalista, de resgate do nacionalismo, de defesa da soberania, de um brio maior diante das outras nações do mundo. Então, de fato, ele fica refém desse discurso, como você coloca aí. Sim, eu acho que ele agora está um pouco freado na sua possibilidade de manobra, de concessões táticas pelo discurso nacionalista. Sim. Ele não pode recuar disso. Bem, o que isso significa para nós? Ou seja, fica claro que a discussão sobre a moeda voltou para o primeiro posto da discussão teórico-política internacional, que é preciso recuperar o controle sobre a moeda como possibilidade de controle sobre a dívida, sobre os movimentos de capitais e, como consequência, sobre o crédito. A Argentina a gente conhece. A Argentina está numa situação praticamente de default, quase. Agora, os jornais hoje estão falando em um crédito direto do governo dos Estados Unidos para o Macri, para soster o Macri, ganhar na eleição de outubro. Sustentá-lo até esse momento, mas de qualquer forma, não, o prognóstico eleitoral não parece muito bom, né, nesse caso aí, porque eu acho que, diferentemente, por exemplo, da situação da reeleição do Fernando Henrique Cardoso em 1998, eu acho que os argentinos devem ter plena consciência de que é insustentável, de que isso aí vai estourar em algum momento, né? Completamente, mas você não pode comparar. O Fernando Henrique é um senhor, é um grande intelectual, um grande político. Ele tinha o controle da elite. Macri é um bandoleiro. Esse Macri não tem ideia própria nenhuma. Ele só é um picarinho que sabe fazer negócios sujos, sabe trair os melhores amigos e a própria família, sabe, é astuto para pequena manobra, mas ele não tem ideia da política, não sabe e não gosta da política.
não tem interesse na negociação política. Então, não pode comparar, não tem comparação entre o Fernando Henrique e o Macri. O Macri, pior, ele seria o coadjuvante naquele filme Nove Reinas? Qual é o filme? O filme Nove Rainhas, que era uma dupla que vivia de expedientes, de pequenos golpes. Sim, mais ou menos, sim. É um bandido de baixo nível, inteligente e com ideia estratégica. Era o seu pai, o Franco, que era um momento, um mafioso com muita visão, com perspectiva. Mas o Maurício não. O Maurício é um homem de um aparelho financeiro especulativo que só pode viver da especulação financeira. Da economia real, ele não compreende, não entende nada. Para ele, isso não existe. É própria figurinha para um projeto colonial de submetimento e destruição da economia produtiva da Argentina. O único que interessa nesse projeto é a terra e a mineração. São os únicos dois aspectos que podem interessar. Olha que a empresa Arcor, que é a grande, praticamente uma das poucas multinacionais argentinas. A empresa Arcor de alimentação, doces, tudo isso. Balinha, né? Balinha, doce, essas coisas. Balinha, sim, está fechando. Está fechando, está reduzindo se reduzindo a um 20% de sua dimensão. Acho que, não sei como vai no Brasil. Mas e não tem uma perspectiva de ser vendida e desnacionalizada? Ou... É possível. É uma possibilidade. Porque no Brasil a gente está nessa fase de desnacionalização em massa da economia, seja no setor público, seja no setor privado. Sim. Então, qual é a situação e qual é a discussão? Bom, para concluir esse aspecto da análise. Assim, no Brasil, temos já conversado qual tem sido o grande erro dos governos PT de deixar a independência do Banco Central. Isso, para meu ver, conduziu a um processo de desindustrialização do Brasil. Essa dependência extrema dos movimentos livres de capitais através das fronteiras, levou para uma falta de controle sobre o crédito, sobre os fluxos de capitais, sobre investimentos, etc. Isso ficou claro. A diferença é que o Brasil é 4 vezes mais grande da Argentina. O Brasil é interessante para o capital internacional. E o Brasil tem uma burguesia paulista integrada ao mercado mundial, que faz parte do mercado mundial de capitais, e que tem uma base que é importante. O Brasil pode cair, o São Paulo não. Então, de uma perspectiva internacional, não? Então, agora, hoje, a Cristina Kirchner vai apresentar seu livro na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Simplesmente. Sinceramente. Esse livro, não sei se... Eu repassei para vocês o livro, assim, não sei se vocês olharam um pouco.
É interessante, um livro muito subjetivo, muito pessoal, eu diria também até muito feminino, no jeito da escritura, com anécdotas, com alguns chegou o embaixador, com observações sobre o pessoal que trabalhou com ela no governo, etc. Mas tem algumas definições que a gente deve pesquisar. Uma, muito importante, pergunta a Cristina: o que é a economia? A economia, responde, são relações de força para impor a própria moeda. Ou seja, com isso, ela já está delineando a sua posição no debate econômico. Assim, no campo oposicionista, as discussões vão até hoje entre essa posição mais ou menos keynesianas, de investimento, despesa para o consumo, impulsar o consumo, a partir do consumo, impulsar o mercado interno, etc., etc. Mas isso na Argentina leva, em muito pouco tempo, para uma falta de dólares. Como consequência, assim, a Argentina fica refém dos grandes capitais internacionais especulativos, dos movimentos especulativos do capital. A outra posição, que é uma posição minoritária, mas muito ativa, é a posição da mudança do estatuto do Banco Central. Convertir o Banco Central num Banco Central do povo. Ou seja, no governo do Banco Central toda a representação da sociedade, ou seja, empresários, sindicatos, movimentos sociais, igrejas, minorias étnicas e culturais, e dar para o Banco Central o controle sobre a alfândega, impostos, moeda, crédito e portos. Por que portos? Porque pelos portos privados do Rio Paraná, da hidrovia Paraguai-Paraná, sai em barcos de bandeira paraguaia, de um jeito ilegal, uma grande parte das exportações agrárias argentinas. São 10 portos que são privados, sem controle estatal, com subcontrole das grandes empresas internacionais, Cargill, Nidera, Dreyfus, etc., onde a flota paraguaia, sua bandeira paraguaia, pega toda a produção, sobretudo de soja argentina, e leva para Montevideo para a navegação internacional. Então, o controle dos portos é essencial para o controle da moeda e do crédito. E essa é uma linha agora em discussão. Vamos ver para onde vai isso. Essa é uma discussão muito aberta. A Cristina... Essa é uma proposta dela, encampada pela Cristina Kirchner, viu? Não, ela não vai fazer uma proposta em campanha sobre isso. Porque a linha é não fazer propostas programáticas. Ou seja, a proposta é uma proposta ético-política. A gente já tem falado sobre isso a semana passada. Sim. A proposta dela é restabelecer a ordem. Certo. O macrismo tem trazido
o caos para a vida privada dos argentinos, devemos restaurar a ordem. Muito E é bem. como ela define o Macri, né? Ela define o Macri com a palavra caos. Caos, exatamente. Assim, a linha argumentativa dela é uma linha ético-política. Certo. Voltar para a ordem cotidiana. Muito bem. Muito bem, Vior. Com isso você conclui a sua exposição hoje ou você quer fazer algum último comentário? Não, é um cenário aberto. É um cenário aberto, mas acho que para nosso trabalho conjunto, é muito importante voltar para essa discussão sobre a moeda. Certo. E acho que quando nós falamos na necessidade de voltar para um nacionalismo popular na Argentina e no Brasil, devemos concretar, materializar essa discussão na discussão sobre, não sobre a política econômica em geral, sobre a política da moeda. Fundamental, com certeza, com certeza. Vior, certamente a gente vai voltar a esse tema aqui. Muito obrigado pelo seu comentário hoje, relevantíssimo, a sua observação desse impacto dessa guerra comercial na realidade regional, aí Brasil e Argentina, e a gente aguarda a sua volta na quinta-feira que vem. Boa semana para vocês. Para você também, valeu. Conversamos aqui com o Eduardo Jorge Vior, ele que é cientista político, analista internacional e fala com a gente toda quinta-feira a partir de Buenos Aires. Fala, Carlos Krebs. Olha só, o Vior tocou num ponto que é muito interessante. Ele diz que o controle dos portos é fundamental para controlar a moeda do país. Se a gente trouxer para o Brasil essa situação, a gente vai ver que o controle dos portos seria fundamental para o controle de entrada de armas e drogas no país. Também. Será que isso também não tem a ver com moedas? E a saída de drogas também, né? Porque o Brasil é um entreposto, aí o pessoal passa direto também. Eu achei muito interessante, o embaixador também deve ter achado interessante, né, embaixador? Essa proposta aí de uma representação de sindicatos na diretoria do Banco Central, sindicatos, igrejas, movimentos sociais, enfim, é quase algo herético. A gente já tem aqui para conversar com a gente o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que estava aí ouvindo o finalzinho da exposição do Eduardo Jorge Vior. Bem-vindo, embaixador. Bom dia para o senhor. Opa, tá fechado o seu microfone, embaixador, eu não consigo abrir. É o senhor que tem que clicar aí no microfone, na tela, que ele vai ser aberto. Ainda tem que ver aí um microfonezinho desenhado, aí o senhor clicando ele deve abrir, porque está fechado e não tem como eu abrir. Então, possivelmente quando o senhor estava entrando na sala, o senhor deve ter clicado sem querer e aí o microfone ficou fechado. Você está assistindo o Duplo Expresso nessa manhã de quinta-feira, 9 de maio de 2019, quinta-feira da Geopolítica. A gente já teve aqui a exposição do Eduardo Jorge Vior. Opa, agora o embaixador fechou a câmera. Bom, talvez ele saia e volte aí, não sei. Deve estar ouvindo a gente. E agora a gente está aí na expectativa da chegada, aliás, já chegou, mas do início da exposição. Ah, agora abriu seu microfone, embaixador. Falta abrir a câmera agora. Tem uma câmera. Ah, perfeito. Agora sim, estamos vendo e ouvindo o senhor, embaixador. O que o senhor achou, primeiramente, aí dessa proposta de representação social na diretoria do Banco Central, embaixador? O pessoal já grita quando falam em mandato dual, né, para taxa de desemprego. Imagina uma representação social na diretoria do Banco Central, embaixador. Eu acho o seguinte. Que essa questão toda da autonomia do Banco Central faz parte do controle do sistema financeiro sobre a sociedade. E isso é essencial. São duas coisas essenciais: o controle do sistema financeiro e o controle dos meios de comunicação. São dois pontos essenciais. Quem controla, por exemplo, as lojas Avan, quem controla as lojas de roupa, geladeiras, tem menor importância. Tudo isso está bem. Automóveis, nada disso cria nenhum problema para as classes hegemônicas. Agora, quem controla os meios de comunicação, como é que são os meios de comunicação, e como é que é o sistema financeiro, e como é o sistema judiciário. Como é o sistema judiciário. Claro que há outros aspectos também. Né? Isso é fundamental. Né? Então, digamos, claro que seria muito interessante ter uma
representação social, mas agora, inclusive no caso do Banco do Brasil, diminuíram as funções e aumentaram a autonomia do Banco Central, né? Que é formado por banqueiros ou atuais, antigos ou futuros banqueiros, né? Pode ser que ainda não tenham sido, mas serão, né? E assim vai. E, de modo que essas coisas, eu acho que elas têm que ser, como é que eu diria, têm que ser vistas com muita prudência. Não é? É verdade. Embaixador, o Vior falava aí com a gente, né, da questão da guerra comercial com a China e os possíveis impactos para a nossa economia, e citava até que, diante da perspectiva de novas tarifas, imposição de novas tarifas aduaneiras pelos Estados Unidos e a China, e a perspectiva de uma desaceleração da economia mundial em virtude disso, o preço da soja, né, cujo valor é muito importante para a geração de divisas na Argentina e também no Brasil, desabou na Bolsa de Chicago. O senhor queria comentar isso também, nessa questão da ameaça do Trump de novas tarifas à China, né, embaixador? Bem, veja, esse é um processo em que o presidente Trump ele vai fazendo ameaças à China, ameaças que às vezes não se realizam, depois vão a negociações. Ele mesmo já disse várias vezes que ele é imprevisível, né? Então, ele usa isso como uma tática de negociação, né? E os chineses, que são bastante sábios, digamos assim, já sabem que ele é imprevisível, de modo que tomam tudo com um grão de sal, né? E vão indo, e vão levando e tal, né? E de modo que essas ameaças, às vezes, não se realizam. De toda forma, as ameaças aos chineses podem resultar em oportunidades até para o Brasil, ao fazer com que os chineses retaliem contra os Estados Unidos, né? Inclusive, há declarações interessantes do Joesley. Não sei se você se lembra do Joesley. Joesley, hoje em dia, tem a maior empresa brasileira, algo extraordinário, segundo o jornal Valor, né? Extremamente forte. Joesley e Wesley. Joesley e Wesley. Não é? Embaixador, é brasileira a empresa? Porque a holding foi transferida para os Estados Unidos, né? Agora. Sim, mas digamos, é uma grande empresa, né? E eles dizem que tem oportunidades. É tão brasileira quanto a Ambev hoje em dia, né? Pois é. E aqui também o que está no Brasil também não é muito brasileiro, não. A não ser que você ache que a Volkswagen do Brasil seja brasileiro, a Fiat do Brasil seja brasileira, e assim por diante. O Bolsonaro do Brasil seja brasileiro. Entende? Compreende? Se você achar que é, tudo bem, né? Mas já deixou de ser há muito tempo. De toda forma, segundo uma declaração dele no jornal Valor, ele disse que há oportunidades muito grandes de exportação de carnes para a China, inclusive por causa de uma peste suína na China, né? E porque os Estados Unidos não podem exportar. Então, nós exportamos diretamente do Brasil ou através, creio que, da Austrália. Entende? Então, é um conglomerado gigantesco, né? E que conseguiu sobreviver à Lava Jato, graças àquele acordo que haviam feito lá atrás, que todo mundo reclamou e tudo, que o acordo que eles tinham feito era muito favorável a eles. Né? Eu tenho a impressão, embaixador, é uma impressão minha, eu tenho a impressão que ele passou pela Lava Jato, é lógico, um constrangimento de ter passado uma noite, 2 noites, né, na prisão, ter saído nas manchetes, mas eu tenho a impressão que
tem a ver com essa transferência da holding dele para os Estados Unidos. Então, submeteu plenamente o negócio dele à exportação e fornecimento de carne, inclusive à China, como o senhor coloca hoje em dia, de uma certa forma está sob a jurisdição americana. Se os americanos quiserem dar um aperto nele lá em cima, eles podem fazer isso. Ele, afinal, passa mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, ele tem uma cobertura em Manhattan. Eu tenho a impressão, por ele ter... Aliás, quem fez essa operação de a reorganização societária e colocou a holding nos Estados Unidos foi o Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda, quando era presidente do Conselho de Administração da holding deles e fez essa transferência. Então, eu tenho a impressão que ele conseguiu as costas quentes com os gringos e aí, com isso, aliviaram a barra dele. Aqui no Brasil, os prepostos locais, os operadores locais dos Estados Unidos, situados nas instituições brasileiras, no Ministério Público Federal, etc., etc. É uma tese minha, embaixador. É verdade. Etc., etc. Mas, enfim, então, essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos já passou por vários momentos. Aí, de repente, se encontra o Xi Jinping, se encontra com o Trump. Aí são encontros muito amistosos. O Trump diz que gosta muito do Xi Jinping e vai por aí afora, né? De modo que não acredito muito nisso, porque os interesses das empresas americanas na China é enorme. Enorme. O número de empresas americanas na China, se você consultar aí o seu Google e puser número de empresas americanas com investimentos na China, é muito grande. É muito grande. Vai desde a Boeing até artigos de consumo, entende? Então, há todo um interesse. Isso aí não é assim. Segundo, porque os chineses detêm um número muito grande, uma massa muito grande de títulos do Tesouro americano, de modo que tudo isso pode servir como argumento nessa disputa, né? O volume de títulos que eles detêm do Tesouro e depois a força econômica que tem, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta nessa disputa. Mas o que não quer dizer que os Estados Unidos não estejam, na minha opinião, primeiro, minha opinião é assim, primeiro, o Trump não é maluco, a partir desse princípio. Uma grande parte dos analistas internacionais e nacionais parte do seguinte princípio: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é maluco. Aí fica difícil entender, né? Porque ele não é maluco. 2, ele representa efetivamente os interesses da elite americana, das classes hegemônicas americanas. Não representa os interesses do Partido Democrata, nem da esquerda social, do Bernie Sanders, não é o nome daquela congressista, como é que é o nome? A Ocasio-Cortez, a latina, a nova aí, essa que o senhor está falando, a que foi eleita mais jovem lá por Nova York? Que a sensação da New Left, acho que é Alexandria Ocasio-Cortez, uma latina lá. Que era garçonete. Essa mesmo, a própria. Que, digamos assim, não é propriamente o establishment americano, né? Então é o seguinte... Olha, embaixador, ela não é o establishment americano, mas ela justamente pela ascendência latina e a posição dita mais à esquerda do que a tradicional do Partido Democrata, ela foi perguntada sobre a questão venezuelana, o golpe no Maduro, e ela falou que ela não se pronuncia e que a posição dela é a posição que o partido adotar, o Partido Democrata. E, obviamente, a posição do Partido Democrata é contra o Nicolás Maduro e a favor do Juan Guaidó. Então, ela pode não ser do sistema, mas ela já está ficando adaptada a ele, digamos assim. De modo que ele atende perfeitamente aos interesses todo o chamado complexo industrial, militar, tecnológico, né? Os Estados Unidos aumentou as dotações orçamentárias. Essas ameaças de guerra fazem apenas aumentar as dotações orçamentárias. Cada vez que o porta-aviões Abraham Lincoln se desloca, aquilo ali é uma festa, né? Não é verdade? Então, e aí as ameaças das armas russas fazem com que ele invista no desenvolvimento de armas americanas. Tudo isso é muito proveitoso para a indústria em geral, né?
E o resultado, embaixador, aliás, era um outro tema que o senhor tinha selecionado para falar, o resultado é um nível de desemprego de tão baixo, recorde, mas um recorde de justamente estar baixo, atividade econômica muito aquecida, enfim, todos os elementos aí para ele ter uma aprovação significativa da população americana. O senhor falava, aliás, o orçamento é gasto público, porque, como o senhor falou, não tem uma estatal de produção de armas, não é o Estado americano, ele subcontrata para os fornecedores, a gente sabe, aliás, que é nesse orçamento aí na área de defesa que, por exemplo, você encontra acusações, inclusive, de corrupção, enfim, diversas coisas, porque não tem controle, o escrutínio público naturalmente é menor por uma questão de segurança e, de fato, com essa escalada da tensão, essa indústria, o complexo industrial armamentista consegue a desculpa para aumentar, como o senhor sempre registra aqui, as dotações orçamentárias e, de fato, o porta-aviões Abraham Lincoln, que é enorme, está vendo no Jornal da França, ele é o dobro em tamanho do maior porta-aviões francês, que é o Charles de Gaulle. Esse Abraham Lincoln é mais que o dobro do tamanho e ele está aí navegando pelos mares, indo atracar lá na costa do Irã. Então, embaixador, de fato, alguma coisa Trump está fazendo direito, por mais que ele seja ridicularizado na imprensa internacional e mesmo na brasileira, né, embaixador? Pois é. Enfim, claro que ele cria ele é uma grande novidade, porque ele é o imperialismo, ele é o império sem disfarce. Aí, é assim, viu? Eu imponho sanções, eu procuro derrubar governos e não tem conversa, né? E os outros, coitadinhos, aqueles franceses, ingleses, alemães, né? Que têm o privilégio de ter numerosas bases americanas no seu território, né? E tal, protestam, dizem que não é civilizado e tal, e não está preocupado a mínima com isso. Né? Quando tem alguma pessoa na política, embaixador, assim, que de fato não tem essa preocupação em disfarçar suas intenções ou moderá-las, na França eles dizem que é uma, por exemplo, falam que é uma direita descomplexada, sem neuras. Então, o Trump é assim, sem neura, sem nenhum complexo, é assumido mesmo o negócio, né, embaixador? Pois é. Enfim, então tudo isso. Agora, aqui já no Brasil, né, em Pindorama, né? Pindorama. Aqui em Pindorama, nós temos uma coisa extraordinária, né? Uma coisa algo extraordinária, que é esse embate entre os chamados Olavetes, né? Olavetes e outros com apoio do presidente. E eu queria dizer para você, Pontes, que ontem uma coisa muito interessante foi o editorial da Folha de São Paulo. Porque os editoriais do Estado de São Paulo já vêm sendo muito críticos do presidente Bolsonaro há algum tempo, muito violentos. Mas a Folha não. A Folha vinha um pouco assim. Então. Mas ontem, os termos utilizados, eu vou apenas ler para os nossos queridos espectadores, ouvintes, alguma das coisas. Primeiro, o título. Fábrica de crises é o título. Depois vem 3 linhas em letra grande que dizem o seguinte: Jair Bolsonaro tornou-se fonte de instabilidade. Uma coisa extraordinária que o presidente da República é a fonte da instabilidade. 2 pontos. Atiça futricas sobre o nada e adula uma facção amalucada. Vou repetir. Uma facção amalucada em cruzada delirante contra militar. Isso é para começar. Isso aí é só o lead. Aí vem alguns termos, por exemplo. O Supremo Mandatário estimula bate-boca sobre o nada. Promove futricas acerca de coisa nenhuma. Desperdiça tempo a adular uma facção amalucada.
na qual estão incluídos seus filhos, que deliram. Perdão, espectadores, deliram. Viram falar em delírio? Que deliram numa cruzada de botequim. Cruzada de botequim. Lembrando que um é senador da República, o outro é deputado e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Bem, aí continua nos parágrafos seguintes. A comunicação do presidente da República foi o veículo de nova estocada dessa banda de lunáticos. Vou repetir. Banda de lunáticos. Continua por aí afora e tal, com outras coisas assim. Aí continua Um assim. editorial com excesso de adjetivos esse, hein, embaixador? Até fica demais, né? Aí diz assim, instado pela exumação, é um português péssimo, né? Exumação de trecho de uma entrevista velha do general e pela leitura enviesada, também inventada por aquela franja de boçais. Franja de boçais. Tá bom para você? Tá certo? Continuando. Aí critica o tal guru presidencial, criticou o Exército por escudar-se num doente preso a uma cadeira de roda, que é uma indelicadeza suprema, né? Suprema. Deve ter pegado bem. Aí, assim, os acelerados do Twitter. Aí continua. Último parágrafo. Tudo isso reforça a percepção geral de bagunça. Vou repetir. Tudo isso reforça a percepção geral de bagunça e falta de rumo no governo federal. Tá bom para você? Percepção geral de bagunça e falta de rumo? Isso aí, meu cara, essas coisas não são escritas à toa, não. Esse é o principal editorial. Isso não é um artigo de um colunista, não. É um editorial principal, primeiro editorial. É muito forte, né? Fortíssimo. Né? Sendo que e tem outras manifestações aí e tal. Então, nós estamos aí nessa situação, aparentemente nada faz crer que isso vai diminuir. Não acredito que as Forças Armadas, especialmente o Exército, né, que foram atingidos por palavrões e coisas desse tipo, vão ficar simplesmente passivos diante disso. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, embaixador, no próximo domingo a gente vai ter aqui o professor Luiz Moreira, e o tema que ele quer debater é justamente que se possa fazer na Procuradoria-Geral da República o que foi feito, por exemplo, no seu caro Itamaraty, colocando aí à frente da diplomacia brasileira um desses da tal franja lunática, né? Há o temor de que a franja lunática vá aumentar de tamanho e coloquem um Procurador-Geral da República Olavete também. Então, de fato, a perspectiva aí, continuando o Bolsonaro, é bastante sombria. Então, é isso, estamos diante dessa situação que ontem, no almoço no clube, creio que no clube do Exército, com a presença do presidente Bolsonaro, do comandante do Exército e do comandante da Marinha, foi anunciado o corte de 44% nos orçamentos militares, afetando os helicópteros, os caças, os submarinos, etc. E ninguém reclamou. O que é interessante. Significa que algo mais importante ainda está em jogo. Algo mais importante. Não é? Que é de maior interesse ainda. Né? E depois se resolve essa questão.
depois se resolve. Né? Então, é muito grave você cortar 44%, né? 44% do orçamento militar. E vem outras medidas aí. Porque, na realidade, não vai dar tempo mais, porque, como você sabe, eu tenho que me dirigir ao aeroporto, senão perderei o meu avião. Né? Temos essa luta, né, entre vários grupos. Né? O grupo, como disse o Jânio de Freitas, é uma trupe circense. Né? Mas isso não tem importância. O que tem importância é o senhor Paulo Guedes. Deixa que tem importância. Que está aplicando um programa econômico altamente conservador, que gera desemprego, que aumenta o desemprego e que gera maior sofrimento para a maioria do povo brasileiro e gera maior concentração de renda. Não sei se vocês viram essa notícia, mas o Banco Bradesco comprou um banco nos Estados Unidos. E, segundo declarações da direção do Bradesco, é para atender aos super ricos brasileiros que têm investimentos nos Estados Unidos. O valor desses investimentos chega a R$1 trilhão. Onde estão nossos queridos auditores fiscais? Onde está o Ministério da Fazenda? Como é que esse dinheiro chegou nos Estados Unidos? Certamente chegou em malas. É por isso que não pode ser PMF de maneira nenhuma, embaixador. De modo que é uma concentração de renda gigantesca. Os bancos lucraram cerca de 16% a mais do que no ano anterior. A renda per capita está estagnada há 10 anos. O crescimento se prevê que será inferior a 1%. E vamos aí. E aí Mas o Bradesco está inovando, então, né, embaixador? Ele está criando um banco para atender os banqueiros brasileiros que vivem nos Estados Unidos com suas fortunas, é isso? Eu não sei bem, eu sei que a declaração dele é isso, para atender aos super ricos brasileiros que têm investimento nos Estados Unidos em outros bancos. Então, eles querem canalizar isso através do Bradesco. Entendeu? Então, vocês aí que vivem na abundância de Pelotas, ou na abundância... A única abundância em Pelotas, embaixador, é açúcar. Hã? A única abundância aqui em Pelotas é o açúcar dos doces. Pois é. E qual a cidade em que mora o Rômulo, hein? Eu moro na capital, embaixador, em Berna. Em Berna. Essa é uma cidade que tem uma vida noturna intensa. A ironia do embaixador ninguém aguenta. Aqui de noite é mais parado que cemitério, embaixador. Cemitério, pelo menos, tem um pessoal lá que às vezes faz, né, cerimônia afro-brasileira. Aqui nem isso. Não tem nada de noite. Tem uma balada por noite. Bem, meu caro Rômulo, eu gostaria muito de continuar com vocês. Porém, como eu havia dito a você ontem, certamente, para sair para o aeroporto, eu tenho receio de que já passou um pouco do tempo. São agora 7h33 no horário de Brasília. Embaixador, para encerrar, eu só queria que o senhor repetisse uma piada que o senhor me falou ontem, daquela questão da confusão do ministro da Educação entre Kafka, né, o autor tcheco aí, da Metamorfose, do Processo, com kafta, aquele prato árabe, né, aquele espetinho de carne moída com hortelã. Eu, quando comia carne, gostava muito. Eu já sou vegetariano há algum tempo, não como mais, mas eu fazia uma muito boa, modéstia à parte. Embaixador, aí parece que alguém chegou a uma definição de que é a kafta, né, embaixador? Como é que é essa história? Segundo circula aí em alguns... Aí, entre os marxistas culturais, circula o kafta. O kafta é o cônjuge
da esquirra. É isso aí. Muito bem, embaixador Samuel Pierre Guimarães. Muito obrigado aí pela participação aqui hoje. A gente aguarda a sua volta na quinta-feira que vem. Boa viagem para o senhor. Tá bom. Um grande abraço para você e breve para todo mundo. Maravilha. Conversamos aqui com o embaixador Samuel Pierre Guimarães, ele sempre com seu bom humor, com a sua ironia. Olha, ele pegou de jeito aqui, porque se tem uma coisa que não tem inverno, é vida noturna, Carlos Krebs. Aqui parece... Falei mais parado que cemitério. Mas, enfim, a gente vai chegando agora à conclusão do programa também. Eu peço aí para a equipe York mandar os superchats para a gente ir encerrando. Mas antes de passar para o superchat, a gente também vai tocar aqui o videoclipe que o Wellington Calazans fez para a nova música do Duplo Expresso, para a música do mês. Eu queria voltar àquela questão com a qual a gente abriu o programa, falando de algumas pessoas questionando aí a nossa colocação com relação aquela fake news, além de fake news é fake law, né? Aquela fake law, o fake direito com relação à tal da detração penal. Eu coloquei no artigo que eu publiquei ontem, se você não viu esse artigo não, o vídeo que eu gravei para minha participação, meu comentário no programa Duplo Expresso que vai ao ar amanhã na TV Sueca e sexta-feira de noite, reprisado no domingo, tá lá em duploexpresso.com. Se você for lá, deixa eu botar aqui na tela. Olha só. Tá lá esse artigo que eu publiquei ontem, mas com o vídeo e o texto em português, a tradução. Então tá aqui, ó, a detração, entre aspas, para cima de Lula, né? Aqui eu fazendo um trocadilho, porque detração tem um significado de pejorativo em português. Então, no caso, eles falam detração penal, mas isso é a detração do próprio Lula, na verdade. O objetivo dessas pessoas, consciente ou inconsciente, vai saber. A detração para cima de Lula. Comentário na TV. Aqui está o vídeo, né, com a colocação em inglês, aqui a tradução do texto, para quem não compreende a língua inglesa. Mas o que eu queria mostrar não era o meu texto, não. O que eu queria mostrar é essa colocação aqui do professor Fernando Nogueira. Ele que é professor da Universidade de Direito, né, da Universidade Federal de Lavras, e já foi professor da UFMG também. Ele comentou no artigo que eu publiquei no sábado o seguinte, ó: a proposta de detração penal de Carol Proner, Etkaterva e sua gangue, sua gangue fica pesada, sua turma, deixemos por sua turma, sua panelinha, é realmente canhestra, mesmo porque não estamos falando de penalistas, especialistas em execução penal. Pois é, né? Também foi observado pelo professor Luiz Moreira na sua fala. A detração é só para prisões provisórias, prisão preventiva e prisão temporária, prisões processuais, e não para execução provisória de pena definitiva, Então elas viram a palavra provisória e falaram, bom, é a mesma coisa. Não, uma coisa é prisão provisória, que é a prisão processual, e outra coisa é uma execução provisória de uma pena definitiva. E aí continua ele. Se o pedido com a tese delas for veiculado pela defesa de Lula, haverá o aval pelo próprio encarcerado de se reconhecer novo momento de início de cumprimento da pena, que seria o momento de semanas atrás do julgamento do STJ apenas. Aí ele menciona como o procurador citado por vocês, naquele artigo que eu publiquei no sábado, e está reproduzido nesse próprio artigo, você vai encontrar esse parecer do procurador, né, responsável pela execução penal em um grande estado da federação, e falou como o próprio procurador citado por vocês bem colocou. Isso impediria a saída de Lula até 2020. Até 2020. Então você veja aí a genialidade dessa tese inovadora da detração penal. Mas como eu falei, isso já refletiu lá dentro do partido, o pessoal já sabe, não está mais aquela unanimidade em torno da detração, e certamente o pessoal que já não gostava da gente deve estar gostando menos ainda, Carlos Krebs, depois disso. E aí eu perguntei para ele se ele trabalhava na área, e ele passou a qualificação. Falou o seguinte, olha, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em ciências criminais, professor efetivo da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, e fui professor de ciências criminais também na UFMG. E aí ele conclui, acompanho o Duplo Expresso há um bom tempo e compartilho com vocês a indignação com o retrocesso no país e com o papel que a auto-intitulada esquerda, aí em esquerda entre aspas, cumpre nisso tudo. Pois é, muito bom a gente ter pessoas engajadas, também lembrando a qualidade do que a gente recebe de feedback. Então agradeço ao Fernando Nogueira e todas as demais pessoas que participam ao longo do dia, deixando comentários na nossa página, nas redes sociais. Aliás, pedindo aí, se você está assistindo esse vídeo
e você não curtiu ainda, que você curta ele, compartilhe, comente, é importante o comentário também. Chame aí novas pessoas para adensar a nossa rede, né, para a gente conseguir cada vez mais impacto. Estamos conseguindo incomodar, né, a história da detração já subiu no telhado, obviamente que esse recibo não será passado publicamente, mas já foi devidamente desmascarado e a mensagem já chegou onde tinha que chegar. E o mais importante até do que a história de denunciar o fake direito, fake law da detração, era acabar com a tentativa, usando essa história fake de detração, de desestabilização da defesa do presidente Lula. Contou até com Kennedy Alencar, que foi lá, né, falou uma coisa com Lula e saiu dizendo outra, né, falando que o Lula disse o que ele não tinha dito. Então, de fato, era aí grave, né, o momento. A gente até tem evitado, Carlos, e é uma decisão meio que natural aqui. Fazendo de tudo para que o Lula dissesse o que ele queria que ele dissesse. Nossa, uma forçação de barra terrível, assim, né? Um assédio, praticamente um assédio moral. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem evitado aqui no programa entrar em querela interna no Partido dos Trabalhadores, não nos interessa mais. Eu ouvi aquela entrevista e os demais, a gente interpretou que ali o Lula falava: olha, eu vou cuidar aqui, né, tenho que cuidar da minha circunstância, nem que eu tenho que ficar aqui 100 anos, nem que eu tenha que viver aos 120 e tal. E não é mais nosso papel exigir dele sacrifício maior pela gente, quando nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas e levar a luta adiante. Obviamente, a luta pelo Lula continua, mas eu volto àquela síntese do Piero. Não é a liberdade do Lula que vai implodir o golpe, é a implosão do golpe que pode libertar o Lula. Então a responsabilidade, eu sei que é sempre mais fácil querer uma figura paternal, uma liderança, um Dom Sebastião chegar e poder depositar nessas pessoas as esperanças e a perspectiva de luta, mas infelizmente está com a gente a responsabilidade, está com a gente. Não dá mais para pedir dele, ele já fez muito pelo Brasil e pela gente e está pagando o preço, e a gente ainda quer cobrar mais ainda, que ele não cuide de si, da sua perspectiva, para se sacrificar mais pela gente, lembrando que o sacrifício não é só dele, é o sacrifício da família também, em quem ele pensa e por quem ele falou temer lá no final da entrevista, como anotou muito bem a Thaís Moia, quando participou aqui, comentou com a gente o depoimento do Lula. Sensacional aquela participação da Thaís de 2 semanas atrás. Então, Carlos Krebs, a gente agora vai chegando de fato à conclusão do programa. Deixa eu ver aqui, o superchat já chegou. O Francisco Alves participou e falou: obrigado, Duplo Expresso. Obrigado a você também, Francisco Alves, participar aí e ajudar a adensar a nossa rede. Eliés Vieira participou e falou: esse corte na área militar não seria uma promoção do tipo 50% do dobro do preço do produto? Pois é, eu fiquei nessa dúvida, Liege. Nessa dúvida, aí eu não conheço os dados orçamentários, eu peço a alguém que tenha mais facilidade com isso e que tenha acesso ao orçamento, que faça uma projeção. Eu vi ontem, o jornal Nexo fez uma série histórica muito interessante sobre os orçamentos da educação nas universidades federais e dos institutos federais. Aí você via claramente ali o que é a fatia do investimento, fatia de custeio, fatia do pessoal, e aí vinha crescendo, agora, né, parou e deve cair lá com esse corte brutal que eles fizeram. Certamente alguém poderia fazer isso com relação ao investimento ou às dotações gerais para os projetos das Forças Armadas. É isso que eu queria saber. Nós temos que lembrar, Rômulo, que nessa curva ascendente de investimentos na área da educação no ensino superior, ela está muito vinculada à expansão do ensino superior e do ensino profissional no Brasil, coisa diferente do que ocorreu com o número de quartéis, por exemplo, na área militar. É verdade. E quando eu olhei ali, investimento mesmo já tinha acabado desde 2013, 2014 lá. Na destacaram ali, era uma parte que praticamente já tinha acabado antes. Então não foi o Bolsonaro que acabou com o investimento e aumento do fornecimento de educação à população, como você coloca aí, construindo novas estruturas, Carlos. Não é, não. Já tinha acabado antes. Aí a pátria educadora já tinha dado meia volta ali, um cavalo de pau, a tal da pátria educadora, né? Chegou mais um superchat aqui, o Antônio Cláudio Vitoriano participou e falou: pelo direito de Rômulo falar sobre a Lua e sobre o Lula. Teve gente ontem, né? O pessoal que tem dificuldade de interpretação, Antônio. Teve gente que não falou, inclusive, mas teve gente ontem. Olha só, parece que o Piero me mandou coisa aqui sobre orçamento. Deixa eu ver. Dá para ler tudo, Piero? Você mandou um texto aqui, eu não sei, de repente tem alguma coisa confidencial, tem que olhar no ar agora aqui, mas vamos lá, ó.
o coronel Marcelo, né, que foi para a reforma, passou o seguinte para a gente. Ó. Nos últimos anos, nos acostumamos a trabalhar com contingenciamento, mas desse porte é muito grande. Esse número, porém, tem uma artimanha interessante. O orçamento das Forças Armadas é da ordem de 70 bilhões. Foram cortados 4,5 bi, ou seja, bem menos que 10%. O percentual de 44% deve ser em relação às despesas não obrigatórias relativas ao grupo de despesa 3, custeio, e algum no grupo de despesa 4, investimento. Ocorre que cerca de 50 bilhões são despesas obrigatórias, comida, combustível, farda, salário, pensões. Só de salários e pensões são da ordem de 37 bilhões, desses 50 bilhões. Dessa forma, o corte prejudica muito mais o custeio nas despesas não obrigatórias. Importante, mas não determinante. Opa, entrou a imagem do York aí, agora voltou. Importante, mas não determinante para o funcionamento da instituição. Tipo diárias, passagens, eventos. Alguns projetos devem ter cortes, mas também não impedem o funcionamento em boas condições. Em suma, acho que o governo está preocupado em não dar motivo para pedalada. Durante o ano financeiro, provavelmente serão descontingenciados boa parte desses 4,5 bi. É o que eu falei aqui ontem. Uma hipótese era essa do pessoal ter inflado antes para depois dizer que deu corte. A outra possibilidade era essa, de saber que as pessoas que estão cortando e são as que vão liberar depois e são as que representam os interesses de quem está supostamente sendo prejudicado pelo corte. Então pode ser aquele jogo combinado. Vamos, olha o chat. Olha o chat. Eu vou olhar aqui. Peraí. O que foi, gente? Ah, tá. Tudo bem. Mas, Então lá, continuando aqui. Vamos lá. Tá certo, 4,5 bi, continuando. Esse aviso aí não adiantava muito não, né? As pessoas têm que ter um pouco de senso crítico, mas enfim. Vamos lá, continuando aqui. O Piero falou o seguinte... Então, continuando o que eu estava falando. A outra hipótese era essa, de ser um jogo combinado entre quem tá dizendo que vai cortar e depois, na verdade, vai descontingenciar. Você fala, então também pode acontecer isso para a educação? Não. Nós não temos reitores de universidades federais no Ministério. Nós temos generais no Ministério. Então não é a mesma representatividade lá. Uma outra hipótese interessante, que eu também estou pensando, né, que algumas pessoas têm expectativa de que o Bolsonaro saia da presidência em breve, eu não tenho essa expectativa. Mas algumas pessoas diziam, eles agora, na verdade, os militares estão mais preocupados com a questão da reforma da Previdência acertando eles, e a questão da reestruturação dos cargos e salários, e na sequência, assim que o Bolsonaro sair, eles mudam tudo isso e volta o dinheiro da mesma forma. Então, isso aí como é uma coisa mais para frente, se o Bolsonaro fosse sair agora em junho, como eu ouvi gente falando, que já estava tudo acertado, que ele teria 6 meses e sairia, se for o caso, mais uma vez, eu não acredito nessa hipótese, mas se fosse o caso, os militares não poderiam não se preocupar agora com isso, porque depois entrando reverteriam agora a importância, o que está sendo discutido agora é a Previdência. Então essa seria a prioridade, diz que vai cortar em outro lugar para manter lá a pensão das filhas solteiras, etc, etc. Então é uma outra hipótese também. Temos aí 3 hipóteses para trabalhar, né? O aumento, né? A inflação, para depois dizer que cortou muito. A outra questão é lembrar que quem depois vai soltar descontingenciamento são os próprios militares, então isso pode ser um jogo combinado. E a terceira hipótese de substituir um Bolsonaro e ficar tudo por promessa de quem não está mais no cargo. E lembro que isso aí também compensa o recado da semana anterior falando do corte na educação. Então olha só, a gente não está atuando só contra a educação, a gente está atuando contra os militares também. Então serve como discurso, né? Continua aqui um comentário que eu recebi, olha, dizendo o seguinte, que isso tudo seria uma tremenda cortina de fumaça, né? Uma pessoa aqui, uma fonte, participou de algumas reuniões da 6ª subchefia do EME, eu não sei o que é isso, e tem dados que comprovam. O governo do PT teria atendido todos os pedidos do Exército para tornar obrigatórias praticamente todas as despesas de custeio, comida, gasolina, farda, etc. De modo que hoje não há risco de meio expediente ou descumprimento do programa de instrução. Como lembrar sempre o presidente Lula, quando ele entrou, que o pessoal tinha que ir embora às 11 porque não tinha comida para servir.
há muito pouco recurso que é uso discricionário, né, que não é uma despesa vinculada ali no orçamento. Foi esse que teve o contingenciamento, né, o que já é quase nada. No governo anterior, a partir de agosto, começava-se a descontingenciar e não havia qualquer problema. Até dava para fazer um planejamento seguro de licitações, pregões eletrônicos, etc., esperando a chegada dos créditos. Então, assim, você já sabe que vai vir, você já faz até a licitação, é o que eu estou falando. O pessoal está contingenciando, mas depois vai liberar. Então, muito na linha do que a gente tinha especulado em Piero aqui ontem. No final do ano, se resolve tudo. E olha, o tal daqueles restos a pagar lá que o pessoal libera tudo em dezembro, olha só. O pessoal vai fazendo, aí o fornecedor espera, ele sabe que vai vir depois, continua. No final do ano se resolve tudo. A notícia que a imprensa tem mostrado, e é impressionante que as manchetes sejam as mesmas, com o mesmo erro, entre aspas, Folha, Estado de São Paulo, Globo, CBN, etc., é completamente mal intencionada. Essa história, então, dos 43% seria completamente mal intencionada. Atende ao plano para o qual vem se alertando: levar a sociedade a apoiar as Forças Armadas assumindo o controle do governo, com ou sem Bolsonaro. Então, outra hipótese aí, e eles, na verdade, nesse momento que se discute a Previdência, dizem, não, podemos manter aqui o salário integral quando a gente passa para a reserva, inclusive com a promoção, né, porque aumenta, quando o cara vai para a reserva ele é promovido, podemos continuar deixando nossa pensão para nossas filhas solteiras eternas, que ficam só amigadas e não se casam para ficar ganhando até a morte delas próprias. Quantos de nós não conhecemos a situação, não é verdade? Nas nossas próprias famílias, inclusive, não é verdade? Pois é. Não deixa nada, abafa o caso, enfim. Pois é, então é isso aí, né? Essa história realmente parece que está sendo plantada, difundida, mas por uma ou outra isso vai ser resolvido. Por isso que talvez você não veja nenhuma reação dos comandantes militares com essa história de corte de 43%. 43% aí já é mais complexo ainda. 43% em cima de quê? Do que é discricionário. Aliás, eu estava vendo isso também, a história do corte na educação, de acordo com essa matéria do jornal Nexo que saiu ontem. O que eles vão cortar ali? É só custeio, porque a maior parte era a folha de salário de ativo e inativo e despesa obrigatória. Aí você tinha custeio um pouquinho e nada, já era zero investimento, já não tem mais desde 2014. Então, o que vai cortar? Então, calma quando com a história do corte, porque não é tanto assim, né, Carlos? Mas o custeio significa que eu não tenho como pagar a energia elétrica do prédio. Papel higiênico, eu lembro, nossa, quando eu entrei na faculdade, né, no trote a gente tinha que levar papel higiênico todo mundo para ver se aguentava pelo semestre, para todo mundo poder usar, enfim. Quem estudou em universidade pública sabe bem como é que é essa história do custeio, onde que a coisa pega, né? Não é só uma demão de tinta que não tem para passar, não. É coisas bem mais simples, como papel higiênico, conta de luz, etc, etc. Aliás, eu acho que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve uma oportunidade que a dívida dela com a distribuidora de energia do Rio era tão grande que chegaram a cortar por um dia, uma coisa assim, você vê o nível, né, da situação. Enfim, chegou mais um superchat aqui enquanto isso, falando o seguinte, Fernando Albuquerque: parabéns ao Duplo Expresso por entrar fundo na questão segurança pública com Rubem Gonzalez. Fugir aos temas espinhosos não nos leva a lugar nenhum. Eu concordo, o debate aqui não vai ser interditado, como nós discutimos amplamente ontem, inclusive a gente concordando ou não. Eu já falei aqui, a minha tese, eu nem me tiro muito, Carlos, assim, por parâmetro, porque eu sou uma mãezona, né? Acho aí, talvez pela educação cristã, aquela história de dar outra face, para mim ninguém é preso. Eu quando vi aquelas imagens, né, do Maluf indo preso, velhinho lá com câncer na próstata, quase cego por diabetes, eu fico com pena de todo mundo. A pessoa pode ter roubado a vida inteira, que eu não quero ninguém na cadeia. Eu abria deixar todo mundo solto. Então eu não poderia nem ter uma profissão dessa, ser um juiz. E o dinheiro de volta, não queria mais o Maluf preso, principalmente nessa idade. Eu quero o dinheiro que ele levou. Ainda mais quando ele não tinha mais poder, né? É muito fácil o Fachin virar o protetor da moral, dos bons costumes e do erário público e prender quem não tem mais poder, né? Agora, quando o cara mandava, ninguém foi atrás. Quantos anos o Fachin estava no STF e poderia ter tomado a mesma decisão? É lógico, foi no momento ali que ele precisava das câmeras, dos flashes, enfim, a gente sabe bem como é que é isso, mas de qualquer forma, vendo aquela imagem, eu fico extremamente escondido. Para mim, ninguém tem que ir preso. É adversário político, para mim, basta que tenha a sua pena de morte política, né? Não sendo mais nada, eu gosto. E quem quer conversar aí sobre essa questão da segurança pública, vamos continuar na segunda-feira com o Rubem Gonzalez, e ele vai tratar do histórico disso, porque ele vai falar da questão do Brizola,
da dificuldade, né? Quão negativo foi para o Brizola a disseminação dessa ideia de que ele era tolerante com a bandidagem, que no governo dele disseminou. Eu não estou falando que é verdade isso não, mas é a narrativa que inclusive é perpetuada até hoje nos quartéis no Rio de Janeiro da Polícia Militar. Os policiais em geral, né, falam, não, quem criou a violência no Rio foi o Brizola, no governo Brizola a polícia não podia subir o morro, né, essa história toda, e ainda inventava aquela história dizendo que era porque uma filha problemática e uma filha rebelde do Brizola, que era Neuzinha Brizola, tinha que poder ir lá tranquilamente pegar a sua partida de pós. Tudo que eu tô falando são as maldades que o pessoal criava pro Brizola. Mas a Neuzinha era fogo também. Você sabe que até para prejudicar o Brizola, ela posou para Playboy, lá para alegria do Roberto Marinho e tal. Ela dava muito problema e, logicamente, a Globo dava sempre muito destaque às aspirações da Neuzinha Brizola. Já morreu também. Morreu Neuzinha, morreu Brizola, morreu todo mundo. Mas é importante porque foi determinante para a decadência política no final da sua vida do Brizola essa imagem de que o governo dele era o governo amigo de bandido. Isso, quando pega na esquerda, é terrível. A gente tem que saber lidar com isso. Se a gente tem a ambição de ganhar em um sistema em que a decisão é majoritária, é algo que nós temos que enfrentar. Você gosta disso ou não? Eu falei, não é a minha preferência? Não é. Eu sou contra a redução da maioridade penal, eu sou contra a pena de morte, eu sou a favor do direito penal mínimo. Para mim, soltava todo mundo com pena alternativa, se tiver que ter pena alternativa, entendeu? Mas a minha posição é francamente minoritária. Eu não tenho nenhuma ambição de disputar cargo público, muito menos em eleição majoritária. Então, não vamos evitar esse debate aqui, por mais incômodo que seja. Aguentem, porque temos que falar aí a verdade. A gente está chegando agora à conclusão do programa e eu vou colocar então o vídeo, né, do Wellington Calazans lá, o videoclipe que ele fez da nova música do Duplo Expresso, para a gente poder encerrar. Agradeço a você, Expressonauta, agradeço à equipe de produção aí, Camila Govidice, a Mayra Valente, o York, a Paty, eu não sei se está aí com a gente hoje, e a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Mas vamos ver agora o clipe aqui que eu estou curioso. Eu não vi também, foi publicado agora de manhã, não tive oportunidade ainda. Então vamos descobrir o clipe junto com vocês, tá? No anúncio aqui do YouTube, agora já saiu do anúncio do YouTube. Agora eu já posso botar aqui na tela. Não, mas está em outro navegador, então tem que pegar aqui. Paciência comigo, estamos chegando. Já estamos com ele em mãos e é isso. Bom dia para você, um dia de luta, e a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá. Nasce o dia mais uma manhã cinza, na cidade grande, em algum bairro pobre, alguma mãe dá luz. Na manhã cinza, os dois choram, a criança por ter nascido, e a mãe é só desespero, é mais um filho pra cuidar. Na manhã cinza, na calçada as pessoas passam, criança e mãe ignorados, nenhum sorriso pra confortar. Como num recém-nascido, concentrado no próprio umbigo, passa o homem, passa a mulher, são piores do que cegos, pois a pior cegueira é a de quem não quer enxergar. Preferem ignorar. Mas a criança insiste, cresce sabendo que no jogo da vida não
não há tempo pra brincar. Mas a criança insiste, cresce sabendo que no jogo da vida não há tempo pra brincar. Pula da cama sem saber como será. Mais um dia, mais um dia. Na manhã cinza, e a barriga ronca, a criança então decide brincar do jogo da vida. E a barriga ronca, a criança então decide brincar no jogo da vida. Desculpa, tio, isso agora é meu. Não resista, você perdeu, você perdeu. Na manhã cinza, mas a fome é teimosa e insiste em voltar. A criança agora jovem, já viciada em jogar. Mas agora não é só comida, é roupa, é bebida. Mas no jogo se ganha ou se perde. Na manhã cinza. O jovem por ter nascido e a mãe por ter vivido. Mais um desespero, é mais um filho pra enterrar. Na manhã cinza, enquanto a morte acolhe mais um jovem na cidade grande, em algum bairro pobre, alguma mãe dá luz. Na manhã cinza, os dois choram. It doesn't matter who you are.